queridos, tempo de quarentena. O tempo parece não passar. Você não acha o que fazer, mas tem muita coisa para fazer. Eu aproveitei esse tempo de quarentena para fazer essa casa da árvore. A árvore ainda vai crescer, mas a casa já está pronta. Foi de presente para o neto, Luca, que aniversaria hoje, 9 anos. Mas também, queridos, é uma oportunidade de aprendermos a palavra de Deus, de ouvirmos o que Deus quer que nós saibamos e que pode fazer diferença nas nossas vidas. Nós estamos aprendendo com o apóstolo Paulo, acompanhando o apóstolo Paulo, e da última vez que andamos juntos, estávamos numa grande enrascada. Estávamos dentro de um navio, prestes a se despedaçar a caminho de Roma. A viagem começara na cidade de Cesareia, onde o prisioneiro Paulo, sendo cidadão romano, recorre ao direito de ser ouvido em Roma por César. E depois de viajar para Sidom, para Lícia, uma viagem cheia de problemas, eles chegam a bons portos em Creta. Já havia cessado o período de navegação. Paulo sugere que eles não devam partir, mas aguardar que o inverno termine. Eles partem a si mesmo porque estava soprando um vento favorável. E eles partem de Creta. A ideia era chegar a Fenícia, onde era melhor para passar a invernada, mas nunca chegaram lá. O vento que era favorável parou e começou a soprar um furacão chamado Euroaquilão, que empurrou-os em direção ao continente africano. E neste exato momento eles estão num barco que está prestes a se arrebentar. Já haviam jogado fora a carga, o leme, o mastro, as velas, e o navio está no meio do nada, vários dias sem ver sol, lua e estrela, e o texto diz: havia cessado toda a esperança de salvamento. E então Paulo se coloca de pé e diz: olha, devíamos ter ficado lá, não devíamos ter partido, mas mesmo agora eu recomendo que tenham bom ânimo, porque esta noite o anjo do Deus a quem eu sirvo me apareceu e disse que eu tenho um encontro marcado em Roma e, portanto, eu não vou morrer aqui no mar Mediterrâneo. E me disse mais, que todas as pessoas desse navio ele me deu de presente. São 273 pessoas. Agora o navio vai se despedaçar. Não tenho a menor ideia como nós vamos escapar, mas vamos escapar porque Deus falou que eu tenho agenda marcada em Roma. O fato é, queridos, que o navio vai se despedaçar no mar Mediterrâneo. E eles vão chegar agarrados em destroços a uma ilhota que eles nem sabiam o nome. E depois eles ficam sabendo que ela se chama Malta, Ilha de Malta. E quando eles chegam nesta ilha, são muito bem recebidos pelos nativos. E como estava fazendo frio e chovendo, eles preparam um braseiro na praia para se aquecerem. E quando Paulo está catando lenha para botar no braseiro, uma víbora venenosa pica Paulo e fica pendurado na mão de Paulo. Os nativos veem aquela cena e interpretam imediatamente: este homem deve ser um assassino, este homem não escapa da justiça divina, escapou do naufrágio, mas Deus vai matá-lo aqui na ilha com a picada desta víbora. E eles ficam aguardando que Paulo inche e depois de inchado morra, porque era o que acontecia com as pessoas que eram picadas por aquela víbora. Mas Paulo nem inchou e nem morreu. E aí eles mudam
completamente a opinião. Agora, já que ele nem morreu e nem inchou, é porque ele deve ser um Deus. Queridos, na opinião das pessoas, e muitas vezes as pessoas, na nossa opinião, rapidamente são catalogadas como assassinos, como cruéis, como condenados, destinados ao inferno, e alguma coisa acontece e a gente muda imediatamente para achar que eles são enviados de Deus. E muitas vezes nem são uma coisa, nem são outra. É que nós erramos duplamente quando resolvemos julgar as pessoas que nem conhecemos. Lucas prossegue no seu relato, dizendo que Paulo e as demais pessoas são recepcionadas na ilha de Malta por um homem chamado Públio, que era a pessoa mais importante daquela ilha e que os leva para suas propriedades e os acomoda lá. E o texto diz que Paulo vai passar 3 meses aqui na ilha de Malta, até que cesse o período de invernada e recomece as viagens. E durante esse período, o pai de Públio adoece, disenteria e febre. Paulo não era médico, mas Paulo chega onde ele está e, com a autoridade dada por Deus, Paulo cura a enfermidade do pai de Públio. E aquilo ali abre as portas para que Paulo seja aceito naquela ilha. As pessoas então trazem os demais enfermos que tem em casa e o texto diz que todos são curados. Aí fica fácil para Paulo pregar e falar a respeito de Jesus Cristo. Mas cessado esse período de 3 meses, Paulo então completa a viagem até Roma, fazendo várias paradas no caminho para visitar irmãos, crentes, pessoas que haviam sido conquistadas para Jesus Cristo nas viagens anteriores. Então Paulo vai para Roma e na cidade de Roma o texto diz que ele fica numa casa que ele mesmo paga o aluguel, guardado por um soldado, prisão domiciliar. E estamos nos últimos versos do livro de Atos, onde está dito que durante este período Paulo pôde pregar livremente a palavra de Deus e receber quem ele bem queria na sua casa. Portanto, nós temos este primeiro aprisionamento, geralmente se considera que foram 2. Temos este primeiro aprisionamento, onde Paulo goza de relativa liberdade para pregar e receber quem ele bem quisesse. E é nesse período que ele vai escrever várias cartas, e também é nesse período que várias pessoas vão ouvir falar de Jesus Cristo. Entre elas, um homem chamado Onésimo, que era um escravo fugitivo, vindo lá da Ásia Menor, lá da cidade de Colossos, fugido da casa de um homem chamado Filemon. E Paulo vai escrever uma carta para a igreja de Colossos, carta aos Colossenses, e vai escrever uma carta para Filemon, na casa de quem a igreja se reunia. E esta carta escrita para Filemon é apresentando ou devolvendo Onésimo, agora não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Queridos, mas quero convidá-lo de volta à ilha de Malta. E quero voltar àquele episódio em que Paulo é picado por uma víbora e por causa disso ele é julgado pelas pessoas daquela ilha como se ele fosse um assassino e uma pessoa perseguida pela ira divina. Logo a seguir, ele, como não incha nem morre, ele é considerado um Deus. Erro de julgamento. 2 vezes erro de julgamento.
Mas eu quero lhes falar dos meus próprios erros de julgamento. Quero lhes falar de uma oportunidade em que eu estava de plantão no Hospital da Aeronáutica, no Recife. Foi o meu primeiro ano como médico e eu estava de oficial de dia. E o Hospital da Aeronáutica do Recife é para onde eram levadas as pessoas que se afogavam. E muitas vezes as pessoas se afogavam lá na praia do Pina ou de Candeias, bem longe, e quando eram recebidos no Hospital da Aeronáutica, eles já eram recebidos sem vida. E eu estava precisamente com uma pessoa assim, um rapaz que havia sido trazido e já chegara sem vida. E eu estava tentando a ressuscitação e sem conseguir nenhum resultado positivo. Por fim eu desisto, cansado já, e quando eu saio na porta da sala de atendimento, lá vem um rapaz correndo com dificuldade, trazendo nos braços uma moça maior do que ele. E os dois estavam completamente molhados e pingando. E eu mandei que aquele corpo fosse tirado de cima da mesa de atendimento para que a gente pudesse iniciar um novo atendimento para ver se pelo menos alguém escapava naquele dia. Eu já tinha um outro cadáver lá no necrotério do hospital. E então quando colocamos a moça na mesa de atendimento, eu já baixei a posição da cabeceira e comecei a aspirar com a mangueira na boca da moça. E o namorado fez: "Espera aí, doutor." Eu disse: "Moço, fique calmo, tenho que aspirar para ela não vomitar a água que ela engoliu e isso ir pro pulmão e ela fazer uma pneumonia, o que vai ser pior." Ele disse: "Não, mas espera aí, doutor." Eu digo: "O senhor fique quieto, senão eu vou mandar o senhor sair da sala." O sargento enfermeiro nem esperou a reincidência, já saiu empurrando ele com a delicadeza própria dos sargentos. Quando o rapaz vai atravessando a porta, ele grita: "Doutor, não foi afogamento não. Ela saiu correndo da praia e o carro bateu nela, é atropelamento." Ah, queridos, quantas vezes a gente se precipita no julgamento, a gente avalia pelas aparências e acha que porque está molhado foi afogamento. Na vida também, muitas vezes, você tem julgado mal as pessoas ou as pessoas têm julgado você mal. E nós precisamos aprender a termos cautela antes de emitirmos uma opinião sobre quem quer que seja. E não importa que no momento em que nós estamos vendo todos os indícios sejam numa direção, tenha calma, porque ele pode nem inchar e nem morrer. E você pensava que era assassino e agora você pensa que é Deus. E nem é nem assassino e nem é Deus. Pode não ser nem afogamento e nem atropelamento. Pode ser outra coisa completamente diferente. Deus lhe abençoe, querido. E que você aprenda com a vida do apóstolo Paulo.